Parece que estamos gravando. Então, conforme tínhamos combinado, hoje, excepcionalmente, eu não ia começar perguntando quem tinha dúvida. Eu disse, vamos finalizar a matéria, provavelmente vamos fazer isso terminaremos antes do final da aula e a gente guarda os minutos finais. Sejam lá, se forem 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, para tirar dúvidas. E depois me lembre da gente confirmar a sessão de dúvidas no domingo à noite. Então, nós estávamos no tópico 4, próximo, finalizá-lo. Chegamos a falar do imposto inflacionário. E só para ter certeza, vocês estão vendo o PDF, apareceu para vocês, né? A minha área de trabalho, a apresentação está aparecendo. Sim ou não, senhor? Sim, sim, professor. Boa noite. Então, a gente entrar nesse tópico aqui, efeito Fischer. Agora, me ajudem aqui agora, gente. Façam um esforço de memória, que vocês são mais jovens do que eu. Eu tinha discutido o efeito Fischer. Eu tinha falado dele, mas que discutido em detalhe não, né? Não, professor. Não. Realmente, eu me perguntando, será que tem mais de um curso que eu já lecionei com o efeito Fischer, eu estava na dúvida. Mas eu já tinha falado, quando eu falei que inflação e deflação não eram fenômenos simétricos no tópico anterior. Eu vou até mudar isso a ordem de apresentação disso. Vou trazer para depois do efeito Fischer, porque lá na discussão eu usei o efeito Fischer. Realmente não ficou da melhor maneira. Peço desculpas. Então, vamos lá. O efeito Fischer. Eu coloco ali no PDF 2 equações que nós já discutimos aqui, onde aqui, mais uma vez, o R maiúsculo é a taxa nominal de juros, π é a inflação, e o R minúsculo é a taxa real de juros. Então, essas variáveis se relacionam de acordo com a fórmula que está ali no quadro, que também aparece nas notas de aula. E conforme isso, eu tenho certeza que a gente já discutiu, eu disse que essa igualdade aqui pode ser aproximada pela seguinte relação. Para não dizer que está exatamente igual, nas notas de aula, só a ordem dos produtos não é essa, dos fatores não é essa, mas isso é evidente, como a gente bem sabe, isso não afeta o produto. Nas notas de aula estava escrito assim. Tá? Evidentemente não tem diferença nenhuma matematicamente. Bom, e agora eu vou dizer exatamente o que é o efeito Fischer. O efeito Fischer, então, gente, é que agora a gente já falou em dicotomia. O efeito Fischer, a ideia dele por trás dele é a seguinte: no longo prazo, existe a chamada dicotomia entre variáveis reais e nominais, inclusive vale para a taxa real de juros e para a taxa nominal de juros. A ideia, então, é a seguinte. Eu acho que eu consigo fazer aqui. Vamos ver. Vamos criar um espaço aqui. Vou botar uma tabelinha. Então, a gente coloca aqui o R, o Rzão, o Rzinho e o π. Rzão. Não, desculpa. Aí eu vou trabalhar por simplicidade, para facilitar as contas, com essa equação que eu circulei. Aí. E variáveis aqui, tudo em percentual. Então, 1 quer dizer 1%. Então, suponha que a inflação seja de 2%, taxa real de juros seja de 1%, e a taxa nominal de juros, de acordo com aquela igualdade, então é igual a 3%. Aí supõe, desculpe, gente, supõe que alguma coisa acontece e tem que botar isso aqui no modo avião, senão ele fica atrapalhando aqui.
desculpe. Suponha que alguma coisa acontece, o quê? Não sei. A inflação muda de patamar, passa para 3. Mas, perdão, eu disse que não sei, vamos ser mais precisos, porque um pouco antes, na página 3 das notas de aula, a gente tem essa expressão aqui. Aí, só para não haver dúvida, eu vou assumir aqui que o PIB é constante, então que isso aqui é igual a zero. Aqui, agora esse exercício. Que a velocidade também está constante, então a gente tem, para todos os efeitos, que o lado esquerdo da 1, que é a taxa de inflação, variação percentual do nível de preços, é igual, então, à variação percentual da oferta de moeda. Então, suponha que isso aqui, que o que aconteceu é que isso aqui saiu de 2 para 3. Poderia acontecer o seguinte, que essa passagem desta variável aqui, ou seja, a taxa de crescimento da oferta de moeda, que era 2, passou para 3, impactaria o Rzinho, de forma que, por exemplo, ele passasse para 2, e isto aqui tivesse que ser igual a 5. Tá? Perguntas até aqui? Observem que eu usei o futuro do pretérito. Poderia. Por quê? O efeito Fischer essencialmente diz que isso não acontece, pelo menos no longo prazo. Na hora que, devido ao crescimento da expansão monetária, a expansão monetária agora está mais acelerada, passou de 2% a 3% por mês, por ano, digamos, seja dados anuais. A inflação efetivamente vai para 3, porém, esta senhora aqui, o R, a taxa real de juros, permanece em 2. Consequentemente, permanece em 2, desculpe. Permanece em 1, né, que era o valor que tinha antes. Consequentemente, a taxa nominal real de juros passa para 4. Tá? Então, o efeito Fischer é essencialmente a aplicação da dicotomia entre variáveis reais e monetárias no longo prazo para a igualdade Rzão igual a Rzinho mais π. No seguinte sentido, uma mudança na política monetária que afete o π não vai afetar o R e, consequentemente, toda variação no π não vai afetar o Rzinho. Tem 2 R's aqui, né? Que não afete uma mudança na política monetária que afete o π não afetará o Rzinho, que é a taxa real de juros, e impactará o Rzão, que é a taxa nominal de juros, pela mesma magnitude. Ou seja, quando a gente passou daqui para cá, houve uma variação de 1, quando passa daqui para cá, uma variação de 1 ponto também. Né? Perguntas? Não? Ok. Agora, nós vamos para o último ponto, aqui da página 5, e aí a gente discute aqueles gráficos, rapidamente, aqueles gráficos estão lá no final do PDF, os 3 gráficos dados do Brasil, voltaremos a discutir. Então, a gente fala tem uma seção aqui sobre os custos da inflação. Aí, com frequência, quando as pessoas chegam e começam a falar em inflação, dizem, um dos custos da inflação é a queda do poder aquisitivo das pessoas. O autor diz que não é um dos custos. Pelo menos, por que ele... O Menkel diz, por que não é um dos custos?
a ideia aqui é a seguinte: suponha que a gente conseguisse antecipar perfeitamente a trajetória da inflação. Fosse a inflação alta, baixa, a gente conseguisse antecipar perfeitamente. Se ela fosse perfeitamente antecipada, essa queda no poder aquisitivo poderia ser evitada. Então, aqui um exemplo. Por exemplo, salário. Sindicatos, na hora que negociassem, o que eu estou querendo dizer o que é o seguinte. Suponha que, vamos pensar uma coisa bem simples, 2 períodos. No mundo sem inflação, aí o empregador, os empregadores e o sindicato de empregadores e Desculpe, gente, só um minuto, perdão. Já digo o que foi, que está um pouco quente, eu estou com a janela aberta aqui no escritório, mas acabou de entrar daqueles cupinzinhos, e normalmente eles vêm bastante, eles incomodam esses bichinhos que gostam de luz. Eu tento não ligar, eu tenho um ar-condicionado aqui, eu tento não ligar, talvez daqui a pouco eu tenha que ligar pelo menos o ventilador, desculpe pela interrupção. Então, suponha que os empregadores estão negociando com o sindicato de trabalhadores, reajustes salariais, uma grande montadora de automóvel, por exemplo, a Volkswagen está negociando com o sindicato dos metalúrgicos, e não existe inflação. Aí eles acertam um salário para este ano, digamos. W quer dizer wage, sabe? Vem de wage, salário. E um salário para o próximo ano. Tá? No mundo, a inflação é 0. Todo mundo sabe disso. Aqui estão no mundo de inflação 0. Aí suponha que agora a gente tem uma inflação positiva. A gente não vai fazer a matemática aqui, mas um ponto aqui, a ideia é a seguinte: se essa inflação fosse perfeitamente antecipada, a gente souber direitinho qual seria a inflação a cada mês, tá? E pensa assim, o salário é recebido mensalmente. Seria algo relativamente simples para os trabalhadores e para a montadora de automóvel acertarem 2 valores distintos daqueles do mundo de inflação 0, mas de forma que o poder de compra desses salários alternativos aqui, com tio, fosse idêntico ao da primeira linha. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: matematicamente, é uma conta relativamente simples. Se você sabe exatamente qual vai ser a inflação, definir salários que vão dar exatamente o mesmo poder de compra que você teria, que aconteceria no mundo sem inflação. Então, assim, e aí a pergunta é o seguinte: bom, que eu coloquei é o seguinte: se montadora e os empregados conseguiram negociar para chegar no mundo sem inflação, conseguiram negociar para chegar nesses salários aqui, no mundo com a inflação perfeitamente antecipada, eles poderiam negociar para obter o mesmo, para que a empresa pagasse o mesmo salário real, os trabalhadores recebessem o mesmo salário real. Isso vale também, por exemplo, para aluguel. Tá? Por exemplo, mas o aluguel tem correção, mas a correção é uma vez por ano, né? Mas, então, assim, e o problema é que no freestyle, que mesmo quando ele tem correção, o problema é que ele não é antecipado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: suponha que alguém negocia um contrato de aluguel e uma das partes tem expectativa que até o primeiro reajuste, que é daqui a um ano, a inflação vai ser baixa. Porém, a inflação é muito alta. Digamos que essa parte fosse o proprietário do imóvel. Em termos reais, ele recebe menos do que ele estava esperando. Por outro lado, o inquilino paga, em termos reais, menos do que ele antecipava pagar. Né? Então, essa perda de poder aquisitivo, desculpa colocar, não é tão óbvio você chegar e dizer que a perda de poder aquisitivo é uma consequência é um dos custos que a inflação impõe à sociedade. Precisa de um pouco mais de
de argumento. Um deles você pode dizer, havendo variabilidade, o que acontece, que aí, quando eu penso, esse exemplo do aluguel é bom, também seria o de salário. Por exemplo, se a inflação foge daquilo que... Se a inflação tem uma oscilação súbita, sobe demais, todo mundo acreditava que a inflação ia ser de 2%, ela bateu em 10%, para o proprietário do imóvel é ruim, para o inquilino é bom que ele, em termos reais, paga menos. O que acontece é uma redistribuição de renda de um agente para o outro, tá certo? Pode acontecer o contrário, todo mundo esperava que a inflação era 10%, aí o contrato de aluguel é fechado, a inflação é baixa, o inquilino, em termos reais, paga mais. Então, é uma redistribuição de renda do inquilino para o proprietário. Poderia fazer uma discussão similar aqui para o caso do salário. Então, se você aceitar isso como um custo, a inflação não gera redistribuição de... Inflação não antecipada gera distribuição de renda entre os agentes. Não necessariamente uma perda de poder aquisitivo da sociedade como um todo, que o que um agente perde, o outro ganha. Tá? Algum outro ganha. Perguntas? Bom, então, quais são esses custos? Aí o autor lista alguns aqui, chamado de sola de sapato, que é a tradução literal de Schuh-Lederhof. De onde vem isso? Essa expressão, literalmente, sola de sapato. Aí tem que lembrar que nem sempre o sistema bancário funcionou do jeito que funciona hoje. Você quer, por exemplo, transferir dinheiro, você entra, ou faz pelo aplicativo no celular, ou você entra no computador, na internet, e passa dinheiro de uma conta para outra, faz um Pix, coisas desse tipo. Quando eu era um pouco mais jovem que vocês, por exemplo, eu tinha 15 anos, sacar dinheiro, que eu não sei exatamente quando surgiu, mas digo que quando eu tivesse 15 anos não existia esse caixa automático, como a gente vê hoje. Sacar dinheiro no banco envolvia você ir pessoalmente na agência que você tinha conta, com um cheque da conta, para sacar o de ficar ali no fila, aquela fila, que é sempre maior do caixa automático, para poder sacar dinheiro. Tá? Bom, e por que então a inflação gera esse chamado custo de sola de sapato? Vamos manter e pensar assim na ideia dos anos, como era nos anos 50, anos 60, anos 70, anos 80, que o ponto é o seguinte, quando a inflação é muito alta, ninguém vai querer sacar, por exemplo, R$1.000 da sua conta e guardar o dinheiro em casa para ir gastando gradualmente ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Você vai querer deixar o dinheiro numa aplicação rendendo juros. Então, quando a inflação zero, você vai no banco, saca R$1.000, deixa guardado em casa e vai gastando gradualmente. No mundo de inflação alta, você não vai fazer isso. Então, você vai ter que ir ao banco repetido. Aí o Schuller é que supostamente você vai caminhando até o banco. É daí que vem essa expressão sola de sapato. Agora, não se aplica só para pessoa física, aplica também para empresas, mas aí já não é Schuller. O que acontece? Pessoas jurídicas, particularmente aquelas que movimentam muito dinheiro, começam a ter que contratar um departamento, ou expandir seu departamento financeiro para fazer o chamado gestão do fluxo de caixa de forma muito mais fina, com muito mais cuidado, para não deixar dinheiro parado na conta corrente, sem render juros. Então, a inflação induz os agentes a alocarem mais recursos, seja caminhando para... mas hoje que eu não tenho que ir ao banco é assim, mas de qualquer maneira tem um custo. Se você quer ficar sacando horas toda hora fazendo resgate da sua conta, é sentar na frente do computador e fazer um resgate, né? Então, a inflação ela gera esses custos de administração do fluxo de caixa que ficaram conhecidos como Schuller, o custo de sola de sapato, chamado custos de menu. O que é isso? A ideia é que tem, pensa assim, um restaurante que tem um cardápio, tem lá os preços, e cada vez que muda o preço, tem que pegar ou editar, ou imprimir os cardápios de novo, ou pelo menos ter o trabalho de botar um preço em cima, passar um durex, né? Esse tipo de coisa. Mas hoje não tem mais. Bom, restaurante você chega lá, tem o preço na... Restaurante você vai fisicamente, né? Tem o cardápio físico, né? Eles entregam o cardápio na mão das pessoas, pelo menos era assim antes da pandemia. Desde então, nunca mais não fui a um restaurante. Imagino que continue dessa forma. Supermercado, você chega no supermercado, tem os preços lá, batata, tantos reais o quilo. Então, assim, quando a inflação, se o preço fica trocando toda hora, tem que ter o trabalho de trocar aqueles preços. Então, a inflação parte, inclusive, pensa o que era o Brasil antes do Plano Real, que os preços mudavam
todo dia ou 2 vezes por dia. Era um caos. E às vezes é considerável. Isso não é piada, não. Na Alemanha, quando teve a hiperinflação entre as 2 guerras, a história de que, anedotas de pessoas que sentavam num bar para tomar chopp e pediam, ao invés de pedir, tem 2 pessoas, então o normal é pedir 2 chopps, daí quando termina de tomar o primeiro, que pede, cada um termina de tomar o seu, que pede a segunda rodada, né? 2 pessoas sentavam, pediam logo 6 chopps, porque se demorasse a pedir, o preço aumentava. Então pedia rapidamente para o preço não aumentar. Perguntas. Bom, eles listam outro item listado pelo Benkel, decorrente da variabilidade dos preços relativos e distorções na alocação de recursos. Da onde vem isso? A ideia é que, que os preços eles funcionam como se fossem os maestros da economia. Basicamente, então, a ideia é assim, o preço de um bem sobe, isso sinaliza para todos os agentes que aquele bem ficou relativamente mais escasso e ou relativamente mais desejado. Tá? Então, consequentemente, a elevação do preço induz os consumidores a comprarem menos daquele bem, induz os produtores a tentarem expandir a produção daquele bem. Então, o problema é que a inflação, no mundo sem inflação, se a inflação fosse nula, uma mudança de preço de um bem é um sinal, no mundo de inflação, onde não existe inflação, o preço de um bem é um sinal claro, o que dizem alguns pessoal vai dizer, sem ruído. Você sabe que aquilo lá é porque aquele bem, o preço aumentou, ficou relativamente escasso, as pessoas passaram a comprar mais daquele bem, alguma coisa, uma dessas 2 coisas aconteceu. No mundo com a inflação, esse sinal vem cheio de ruído, não vem limpo. Basicamente, tem uma elevação de preço, você quer saber o que aconteceu. Esse preço está aumentando devido à inflação que está acontecendo, que está afetando a economia, ou porque esse bem realmente ficou mais escasso ou se tornou mais desejável. Então, o ponto é que a inflação ela perturba o funcionamento do sistema de preços. E o sistema de preços é que rege a alocação de recursos da economia. Perguntas. Custos decorrentes de distorções tributárias. A gente tem 2 exemplos. Primeiro, IR, Imposto de Renda sobre Juros. Rendimento de aplicação financeira tributado. Tá? Então, você tem um dinheiro num fundo de renda fixa, aí, de vez em quando, paga-se imposto sobre aquele rendimento. Do rendimento, né? Então, a ideia é assim, você tinha R$100 no fundo de renda fixa, aí depois de um ano esse valor passou para 105, você vai pagar, e aqui quer dizer o seguinte, que é o rendimento, a taxa nominal dos recursos foi de 5%, você vai pagar imposto em cima dos 5%. Mas o problema é o seguinte, parte desses 5 aqui é só recomposição da inflação, né? Então, aqui, o sistema tributário, pelo menos boa parte no Brasil é assim hoje, o rendimento incide sobre o taxa de juros nominal. Tá? Então, você está pagando imposto só por ter o seu recurso, os seus valores corrigidos pela inflação. Você paga imposto por isso. Outra distorção que surge, existe a chamada tabela do IR. Vamos dar um exemplo simples aqui. Supõe que quem ganha de 0 até 1.000 paga 20%. E quem ganha de 1.000 ou mais, aí tem que ser 1.001, tá? 1.001, supondo que os valores são inteiros, tá? Só por simplicidade. Paga 30%. Não, desculpe. Deixa eu mudar, vamos lá. Quem ganha de 0 até 999 não paga imposto. Quem ganha de 1.000 a 5.000 paga 20%. E quem ganha 5.001 ou mais paga 35%. Aqui. O maior é igual, pronto. O maior é igual que 5. Paga 35% ou 30%. Pronto. Imposto sobre a renda. Essa tabela deveria ser ajustada para a inflação. Então, por exemplo, se a inflação foi de 10%, esse valor aqui deveria passar, por exemplo, para 1.100. Tá?
Mas não é isso que acontece. Em todos os países do mundo, essa tabela demora um tempo para ser reajustada. Ela não é, não vou dizer em todos, mas, por exemplo, no Brasil pré-plano real, ela era reajustada automaticamente pela inflação. Agora não é mais. Estados Unidos também não é. Então, quando começa a ter, a economia entra numa trajetória de inflação alta, as rendas, cedo ou tarde, o salário começa a subir também, renda de aluguel começa a subir. Então, gente que até, que antes da inflação crescer, estava isenta, vai começar a pagar imposto. Tinha um cara que ganhava 900, de repente ele passou a ganhar 1.100. Aí ele começa a pagar imposto, tá? E só para não ter, para quem não sabe, isso aqui é sobre o incremento. Então, por exemplo, acho que do jeito que eu coloquei não é muito legal, não. Deixa eu fazer uma pequena mudança aqui. Ó, um pouquinho menos chata a conta, se eu não estiver confuso. Lembrando, estou ignorando centavos. Então, a nossa unidade monetária é inteira, não há centavos. Vou botar 1.000 aqui, ali embaixo eu já passei para 1.001, né? Só que um ficou muito fininho, que eu usei o lápis ao invés da caneta. Vou botar aqui a caneta que eu uso normalmente. Então, 0 a 1.000, 1.001. Ok. Suponha que alguém estava ganhando R$ 900. Aí ela não paga imposto. Ah, mas aí se eu passar a ganhar 1.100, eu vou passar a ganhar 1.100, eu vou pagar imposto sobre os 1.000, vou pagar 20% sobre os 1.100? Não, não, não. Você paga 20% sobre 100, sobre o que exceder 1.000, tá certo? Então, alguém que ganha R$ 6.000, ele paga os primeiros R$ 1.000, não são tributados, vai pagar 20% sobre esses valores aqui, ou seja, na prática, R$ 4.000, 20% de 4.000, né? Ou seja, da renda que está nessa faixa, e o 30% naquilo que exceder o 5.001. Então, no caso, na verdade, agora que eu estou vendo, seria melhor o 1. Na verdade, um pouco mais fácil, fiz a troca contrária, então vou botar aqui em vermelho. Aqui seria 5.000, aqui 1.000, pronto. E aqui 999, vai ficar um pouquinho mais, fica estritamente falando, é melhor assim, com o jeito que eu estou falando. E a pessoa paga 30.000, 30% em cima de R$ 1.000. Tá certo? Então, os primeiros a pessoa ganha 6.000. R$ 1.000 estão isentos. O que está entre 1.000 e 5.000, ou seja, R$ 4.000 são tributados em 20%. E os últimos R$ 1.000, aquilo que excede 5.000, são tributados em 30%. Tá? Bom, mas voltando aqui ao que a gente estava dizendo, o problema da inflação é que ela começa a jogar as pessoas, com os salários, os rendimentos de aluguéis começam a ser reajustados, começa a jogar, as pessoas começam a ser jogadas para faixas mais altas de tributação. Apesar de, em termos reais, elas não estarem ganhando mais, estarem apenas corrigindo seu rendimento pela inflação. Ok? Perguntas. Aí temos, então, o penúltimo tópico, custos decorrentes da confusão e inconveniências geradas pela inflação. Eu colocaria ele junto, poderia ficar junto com os custos do sapato, mas o autor gerou, é que, basicamente, uma das coisas que a gente já falou aqui é uma moeda que funciona como unidade de conta. No mundo de inflação, o que acontece é que essa unidade de conta varia. Até a gente fala, desculpa, a gente até falou, o valor da moeda é 1 sobre P. Quando tem inflação, P começa a crescer, o valor da moeda começa a variar. E isso torna mais difícil que a moeda exerça a sua função de unidade de conta. Ela começa a ter um trabalho grande para comparar unidades monetárias no tempo. Então, por exemplo, se você quer comparar, mesmo em países de inflação baixa, falar, por exemplo, Suíça, francos de 2.000, 1.000 francos em 2.000, com 1.000 francos em 2020, você vai fazer correção pela inflação. Mas no caso da Suíça, que é um país de inflação baixa, de um ano para outro você pode ignorar, não fazer correção, compara 1.000 francos assumir que a inflação é nula de um ano para outro, quase. Você pode fazer com uma aproximação. E
Quando a inflação é alta, não. Você começa aí, por causa do Brasil, plano real tinha que fazer correção todo mês. Tá? E o último item são decorrentes, que a gente estava falando aqui de contrato de salário, contrato de aluguel, distribuição de riqueza gerada pela inflação inesperada. Como eu falei, num contrato de aluguel, se a inflação de repente dispara, tem perda para o proprietário e ganho para o inquilino. Se a inflação fica bem abaixo do que foi esperado, a inflação de repente todo mundo espera que a inflação fosse 10% no ano, ela ficou em 3%, isso é bom para o proprietário do imóvel, ruim para o inquilino. Salário, mesma coisa. Se o sindicato, quando negociou, esperava que a inflação fosse ficar em 2%, 3%, fechou o acordo, a inflação ficou em 10%, os trabalhadores têm, relativamente à expectativa da época que o contrato foi firmado, um salário real menor. Perguntas? Não? Então, nós vamos voltar para aqueles gráficos que nós temos aqui no fim deste tópico. Que eu usei como motivação, a gente entrou aqui, em cima desse tópico, eu falei, motivação, os gráficos 1, 2 e 3. E agora a gente quer discutir esses gráficos com um pouco mais de detalhe. O que a gente vai estar usando aqui vai ser a equação quantitativa. Agora, a gente já viu a equação quantitativa, temos essa ferramenta em mãos, podemos utilizá-la para escolher o gráfico. Também a expressão 1, que diz que variação percentual dos preços é igual a variação percentual. Vou colocar aqui, para não precisar usando mais. Inflação, né? A inflação é igual a variação percentual na oferta de moeda menos a variação percentual do Y, mais a variação percentual no V. Então, vamos agora voltar. Vou dizer aqui de novo. Eu bati no cursor do mouse quando eu... Ok. Voltou para 100%, só que eu não consigo arrastar. Vamos tentar não mexer nisso. Então, a gente quer vir aqui para o terceiro. Para a penúltima página, vamos recapitular. View, rotate, view, left. Isso. Aí tem que diminuir um pouco. 200 é muito grande. 150. Acho que é um bom tamanho. Então, os senhores têm aí o gráfico 1, onde eu falei a trajetória do logaritmo natural da base monetária, é a linha cheia. Não, desculpa, é a linha pontilhada, é a base monetária, e a linha cheia é o IPCA, um índice de preços, calculado pelo IBGE. Podem ver que, andam bem juntos aqui, os dois têm essa mudança de trajetória, cresciam muito rapidamente, passam a crescer mais vagarosamente aqui. Aqui foi o plano real. Tá? Se você fizer algum esforço, é possível achar alguns períodos onde houve tentativa de estabilização. Posso estar errado, mas desconfio que aqui é o plano cruzado. Por quê? 1980. 1980 é quando a gente começa, janeiro de 1980. 12 meses no ano, vezes 6, que serve para a gente chegar em 86, 72. Então, por aqui é bem o plano cruzado. Tá? Porque 73, 70, aqui foi o plano cruzado. Tá? Aqui, possivelmente, deixa eu olhar, eu desconfio que o plano Collor foi... Aqui talvez o plano Bresser, aqui talvez tenha sido o plano Collor, aí teria que fazer a conta, tá? Mas aqui foi o real. E aí, depois do real, as duas curvas andaram bem juntinhas aqui nesse pedaço, depois começou a haver uma separação. A base monetária começou a separar do IPCA. As duas... Aí a galera, olha lá, tá vendo? A pessoa falou que a inflação é um fenômeno monetário, mas aqui o PCA está indo numa direção, o nível de preço está indo numa direção, a oferta de moeda está indo em outra direção. Bom, vamos lembrar que a base monetária é um conceito bem restrito de oferta de moeda. Não sei, eu não fiz esse gráfico nenhum. Mas o fato é que, mesmo com a base, a gente pode entender o que está acontecendo aqui. Tá? Primeiro, vamos lembrar, a relação não é exatamente essa aqui.
Não, não é essa. A relação é essa aqui. Então, o que eu vou dizer é o seguinte. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, ó, quer dizer o seguinte. Nesse período pré-plano real, isso aqui era essencialmente igual a zero, bem próximo de zero, para que o P ficasse bem próximo. Aí, mas ele não é inflação, é porque basicamente eles estão indo juntos, o P e o M, então é que a inflação estava bem próxima da variação percentual do M. A vantagem de usar a escala logarítmica é essa. Mas tudo bem. Agora vamos tentar entender o que aconteceu depois. Então, aqui o que eu faço no gráfico 2, esse gráfico 2 é como se fosse um zoom desse pedaço aqui, pós-plano real. Só que eu botei janeiro de 95. O plano real foi julho de 94, eu peguei janeiro de 95, e a gente vê aqui o que está acontecendo. Realmente, a base monetária tem uma trajetória de crescimento mais rápido que o IPCA. Mas aí o que eu chamo a atenção é o seguinte, gente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar apagar um pedaço aqui, esse pedaço aqui. Não, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Com Ctrl Z, consigo. Não preciso apagar, porque vai mais rápido com Ctrl Z, o undo do que apagar. Você pode pegar essa equação aqui e ver o seguinte, pega a primeira equação. Você sempre diz assim, olha, o que acontece é o seguinte, é P, M sobre Y, vezes V, né? Tá certo? Então você pode pensar, olha, eu vou então fazer o seguinte, eu vou pegar botar a base monetária e dividi-la por um indicador de atividade econômica. Não vou dividir pelo PIB, que ali os dados são mensais e não existe PIB mensal. O que eu faço, no período que existe, o Banco Central criou um indicador chamado IBCBR, como se fosse uma tentativa de medir o que seria o PIB mensal, que existe desde 2003. Então, o que eu tenho aqui? O IPCA, a linha cheia, a mesma que nós tínhamos aqui. A base monetária, uma linha pontilhada, também está aqui. O período teve que seguir de 2003, porque, como eu falei, o BCBR, que é o indicador de atividade econômica do Banco Central, só tem de janeiro de 2003 para cá. E eu coloco uma terceira linha, que é com base nisso que está aqui, que é a base monetária sobre o PIB. No caso, eu usei ali o IBCBR. Aí vocês veem o que acontece o seguinte. O indicador de M sobre Y fica bem mais próximo da linha cheia aqui, que é o P, né? Tá certo? Ok? Aí desculpe, agora várias perguntas. Ali é que não, mas não demorei tanto. O Y da equação é o PIB real. P vezes Y é o PIB nominal, o Yzão ali é o PIB real, tá? Bom, mas Alexandre, aqui ainda tem uma separação. Que eu observo que na prática eu estou assumindo que o V é constante. Você pode, nessa discussão que tem aqui. Aí você pode agora criar. Vou tentar explicar. Se você admitir que então o V varia e tentar explicar, lembra que inclusive mencionei aqui na reconstrução que o Milton Friedman fez da teoria quantitativa. Não sei se eu vou achar. Tem que olhar, vou botar aqui, view rotate right, depois eu volto para lá. Tá aqui. O Milton Friedman, como a gente discutiu, eliminou a possibilidade, eliminou a hipótese do V ser constante, falou, ela pode variar, vai ter que ser uma função estável. Então eu posso tentar dizer quais são os determinantes do V e aí analisar, ver se eu consigo entender melhor o que está acontecendo aqui no gráfico. Isso foge dos nossos objetivos, a gente não vai fazer isso. Rotate view, rotate left.
Aí o que alguém pode perguntar, por que tem esse comportamento assim de sobe e desce, sobe e desce? Isso a gente chama de sazonalidade. É um fenômeno que ocorre periodicamente. Por exemplo, o verão é mais quente, temperaturas tendem a subir, então dá um pico no período de verão. Então, a oferta de moeda, ela tem não só aqui, você pode, aqui nessa linha pontilhada, você vê ela, tem os picos. Normalmente, eles acontecem em janeiro, não é difícil ver. Ó. Aqui é janeiro, 13 é janeiro do ano seguinte, tem um pico. 25, 24, ó, mais um pico. A cada 12 meses tem um. Na verdade, desculpa, dezembro, perdão, é dezembro, que o banco, devido ao chamar 13º, tem mais necessidade de crédito, o Banco Central tende a expandir a oferta de moeda em dezembro. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então, senhores, isso encerra a nossa discussão do tópico 4. Como eu falei, ele cai na prova. E agora, o tópico 4. Falei que ia sobrar tempo, então sobraram aproximadamente 49 minutos para a gente tirar dúvidas. Aí nós podemos tirar dúvidas. Agora eu queria já fazer alguns comentários sobre a prova. Vocês preferem? Já tem uma pergunta. Deixa eu fazer rapidamente comentário sobre a prova. Aí a gente começa a discutir já apareceu uma dúvida da Luísa. O comentário, vamos lá, sobre a prova, importante. Falei no primeiro dia de aula, mas vamos repetir. Que, o ser humano tem memória fraca. Os alunos têm memória fraca, o professor tem memória fraca, o eleitor tem memória fraca, para a sorte dos políticos. Então, vamos lá. Você vem aqui nesse lugar e tem ali as provas. Como eu falei, quando chegar o dia da prova, você clica aqui, esse PDF vai ter uma segunda página contendo as questões. As instruções serão as mesmas, tá? Atenção, todo mundo dá um jeito de copiar, marca isso aqui, copia e cola no Word, Bookmark, porque aqui tem um endereço alternativo, é um link no Dropbox, onde você tem os mesmos PDFs. Por que isso é importante? Porque se meu website sair do ar, você vai lá e você pode pegar as provas no Dropbox, nesse link no Dropbox. Para não acontecer a prova, será preciso que o meu website saia do ar, que o Dropbox fique fora do ar, e que a minha internet saia do ar aqui, que o do celular também, que eu não consiga fazer a atualização, carregar isso, tá? É isso mesmo, obrigado. Então é importante, pelo menos, que você salve este link. Porque se você não salvar esse link no dia da prova, na hora da prova, você entrar aqui, o meu site está fora do ar, e você não tem esse link, você não vai achar o endereço alternativo. Tá? Então, a primeira coisa a lembrar tem esses endereços bem salvos aí no celular, na Bookmark, no arquivo em Word. Pessoal, seu site saiu do ar. O Dropbox estava funcionando, eu lamento. Perguntas até aqui. Segundo ponto, sobre as instruções. Aliás, antes de dizer, imagino que essa hora, pelo menos essas crianças que estão aqui na aula, parece que temos 34 alunos, já olharam, tem umas provas antigas lá, já olharam, né? E perceberam que é parecido com o material da lista, não tem nenhuma novidade. Vai ser o mesmo esquema, tá? Então, como eu disse, vão ser duas questões, você tem que responder uma delas, tá? Responder uma das duas questões. Isso é muito fácil? Muito fácil, não queria que fosse assim, mas enquanto tivermos na pandemia vai ser assim, por razões que eu quero discutir. Eu tenho que receber os e-mails, eu tenho que salvar tudo, eu tenho que juntar. Ao invés de corrigir no papel, como eu fiz a minha vida inteira, eu tenho que corrigir usando... Isso mesmo, que o aluno manda... Vocês vão mandar as provas por e-mail. Eu não vou imprimir as provas e corrigir no papel, tá? Porque haja impressora, né? E o tempo que ia tomar imprimindo, ainda mais que para imprimir foto, às vezes sai desse tamanho, não, de jeito nenhum. Corrijo aqui na tela. Bom,
Então, a prova é isso. 2 questões, o aluno tem que responder uma. A prova tem 40 minutos, começa às 18h30, acaba às 19h10, sendo que 19h10 é para eu receber o e-mail, ou para você dar um jeito de aparecer lá que o e-mail que saiu com 19h10. Se você conseguir manipular o relógio do Gmail, parabéns. Mas não, é naquele... Então, a minha sugestão, como eu falei, ensaia esse processo de digitalização, ver quanto tempo vai te tomar para digitalizar 2, 3 folhas e me mandar por e-mail. Se isso te tomar 5 minutos, você assuma que vai levar 10, porque na hora da prova você vou estar nervoso, vou demorar um pouco mais, e aí você, na prática, tem 30 minutos para resolver as questões. Tá? Outro ponto. Normalmente, acho que uma folha deveria ser suficiente, Juliana, mas às vezes alguns alunos mandam 2. 3, eu acho que mas aí varia muito. Tem gente que gosta de escrever com letra grande, ou colocar o gráfico numa página, tem um gráfico numa página separada e um texto separado, aí muito de cada um. Tá? Mas normalmente acho que uma folha deveria ser suficiente para isso. Mas claro que se você quiser 2 ou 3, tudo bem. Então, agora vamos correr então agora as instruções. Desculpa, eu falei ensaiar. Outra coisa, ensaia exatamente nas condições que você vai fazer a prova. A prova vai ser às 18h30. Então, não ensaie isso ao meio-dia, com o sol batendo no local que você vai fazer, porque você tem que, inclusive, ver se o lugar que você está, com o celular que você tem, você tira uma... tem gente que usa scanner, né? Pode usar, à vontade. Mas, por exemplo, com o celular, você tem que ter certeza que ele vai estar tirando fotos de qualidade boa o suficiente para que eu possa ler. Então, você ensaia tirando a foto na praia, com aquela condição de luminosidade, e vai fazer depois numa sala toda escura, aí, não, pode dar problema. Né? Então, a minha sugestão é que ensaie isso exatamente, eu vou fazer a prova no quarto X, com as luzes A e B acesas, ensaie no quarto X, luz A e B acesa, com cortina fechada, se você ficar com cortina fechada, às 18h30, 19 horas, né, que é mais ou menos o horário que tem que mandar. Bom, outro ponto. Então, vamos ver, as instruções. 1. O aluno pode consultar o material didático da disciplina. Porém, ele não pode consultar nenhuma pessoa, especialmente os colegas de turma. Tá? Como é que você vai controlar isso? Eu digo, não tem um controle perfeito. Mas se eu identificar que houve, isso é 0. Não tenho dúvida. E lembrando, senhores, é a única coisa que está sendo pedida aqui para vocês. Não falem com ninguém. E vou ser sincero. Tendo visto que vai ser a prova, eu não vejo qual é a vantagem. Você vai consultar um colega para quê? Você pode consultar a lista, as notas de aula, o material didático. Sim, realmente eu não consigo ver qual é a vantagem. Tá? Mas, então, assim, se for pego, isso é 0. 0. Não tem a hipótese de eu receber 2 provas idênticas, absolutamente idênticas, e perceber que... Não vou discutir aqui, mas tem coisa, às vezes, quando o pessoal cola, que passa recibo mesmo. Tá? Então, assim, importante. Você não pede para nenhum colega passar as respostas e nem você passa as respostas para o seu colega, de jeito nenhum. Tá? Pelo menos não até eu devolver a prova. Depois que eu devolver, vocês podem. Ok? Vou poder ver a prova? Sim, depois quando eu corrigir, a gente escolhe. Mas não aconteceu do aluno querer ver a prova e não ver. Tá? Isso, nem todo mundo pediu para ver, mas quem pediu para ver, viu a prova corrigida, evidentemente. Então, de maneira nenhuma, você pode... já mandei porque é próprio professor, agora eu vou encaminhar o e-mail para o meu colega. Faça isso não. Tá? De jeito nenhum. De jeito nenhum. 2. Respostas precisam ser manuscritas, ou seja, escrita à mão. Não pode ser digitada no Word ou usar um programinha para desenhar um gráfico bonito. Não, você tem que fazer tudo à mão. Aí tem 2 perguntas aqui do Augusto e da Vitória. Vamos lá. Augusto. Pode ser a lápis. Sim, com o que você quiser. Não tem diferença como vai vir uma foto para mim. Não, tem que ser a caneta para a pessoa não poder mudar, depois a pessoa também não poder mudar.
Pode até, em tese, um professor mal intencionado receber uma prova feita a lápis e apagar a resposta do aluno, né? Então, a resposta, a caneta também é uma garantia para o aluno. Mas aqui não tem diferença. Só te chama a atenção o seguinte: como eu falei, ensaia, certifique se seu grafite é forte o suficiente para, quando você digitalizar, ou escuro o suficiente. Por que eu estou dizendo isso? A minha vida inteira, como estudante, eu usei grafite 2B. Aí, recentemente, eu não me dei conta, comprei umas lapisinhas que vieram com grafite HP, eu não troquei. Aí eu fui dar um curso no mestrado, onde eu escrevia um bando de coisa à mão e escaneava e mandava para os alunos. Pô, escaneava, ficava horroroso, claro demais. Aí eu fiquei escrevendo assim, até que eu dei conta, pô, é grafite HB. Passei para o grafite 2B, o problema desapareceu. Então, se você vai usar um grafite muito fino, que é H ou 2H, eu não recomendo, não. Tá? Então, pode usar lápis. Só o meu pequeno comentário é: certifique-se que você não está usando um grafite muito clarinho. Tá? Ou, às vezes, a lapiseira é muito fininha também, na hora que vai tirar foto. O escanear não fica legal. Aí tem uma pergunta da Vitória, ou comentário. Sim, exatamente. Seja o lápis ou a caneta, tem que ser bom o suficiente para na hora que você tirar foto ou escanear, aquilo lá aparecer bem, né? Tá? Aí tem uns comentários já que a Vitória fez sobre a luz à noite, aí eu prefiro não entendo muito bem isso, não. Tá? Minha habilidade com esse negócio de celular, tirar foto, é muito baixa. Tem câmera também. Câmera que não está no celular. Bom, então tudo escrito à mão. É como se você estivesse fazendo prova numa sala de aula pré-pandemia. Tá? É preciso colocar o nome do aluno de forma legível no topo da folha, ou folhas contendo a resposta. Você só tem que mandar a resposta, não tem que me mandar... vou imprimir as perguntas, escanear... Não precisa, só precisa me mandar sua folha de resposta. É só isso que eu preciso. Então, aí o item 4. E depois que você resolver as questões, você prepara a sua resposta, você deve digitalizar a sua resposta tirando foto com o celular escaneado. Feita a digitalização, envie o material digitalizado por e-mail para este endereço que está aqui. Este endereço aqui. Por quê? Porque fica esse e-mail só para receber, que dá um trabalho, basicamente, eu primeiro vou vendo quem fez questão 1, quem fez questão 2 no e-mail, aí salvo todo mundo que fez questão 1, depois salvo todo mundo que fez questão 2. Eu prefiro ser esse e-mail separado, porque não misturo com os outros e-mails que eu tenho, é mais fácil de gerenciar, separar a burocracia de receber essas provas. Tá? Mas eu vou ficar nervoso se você for receber. Tem uma resposta automática lá. Que se você quiser mandar com cópia para um outro e-mail que você tem, você pode fazer também. Tá? Mas só para não ter dúvida, eu não vou, cada e-mail, prova que chegar, recebi sua prova. Tem uma resposta automática lá, e eu acho que ele manda a resposta automática uma vez só. Aí não sei exatamente como é que isso vai funcionar, tá? A resposta automática de e-mail, acho que é basicamente a mesma pessoa manda 10 e-mails e só manda uma resposta na primeira. Tá? Mas tem uma resposta automática lá para confirmar que a mensagem foi recebida, mas eu não vou ficar abrindo. Que recebi, legal, tá tudo aqui, tá tudo certo. Basicamente, você não toma muito tempo. 6. O aluno deve enviar fotografias. Ou seja, arquivos como nesse formato JPG, BMP, PNG, etc. Vou mandar o PDF. Pode mandar, mas aí não tem direito à revisão de prova. Por quê? Como eu disse, eu corrijo usando esses mesmos recursos que eu tenho aqui. Então, para mim é mais fácil fazer assim, menos 2 pontos aqui nesse software do que no PDF. No PDF eu tenho dificuldade para escrever. Menos 2, é ruim, tem um lag, uma defasagem. O PDF é muito ruim, eu tenho mais facilidade para escrever no editor de imagens. Tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte: se você mandar a prova no formato PDF, provavelmente eu não vou escrever nada ou muito pouco. E se eu não faço anotação, na prova não vai ter revisão, porque as anotações fazem parte quando alguém pede revisão, por que eu perdi um ponto, por que eu perdi 2 pontos, eu quero ver o que eu marquei ali durante a correção. 7. Cada aluno deve enviar um único e-mail. Toda prova tem 2, 3 alunos que se enganam, mandam mais de um. Me enganei, eu mandei o rascunho, era para uma correta esse aqui, mas tenta mandar um só.
Então, o ponto é que, às vezes, tem 2, 3 folhas, tenta não mandar uma folha em cada e-mail. Tenta mandar tudo num e-mail só, com os vários anexos, 2 ou 3 anexos que você tem. E, como eu já tinha dito, até as 19 horas e 10 minutos. Sendo que é importante, essa regra aqui, você tem que me mandar os arquivos por e-mail. Não me manda um link para o seu Google Drive, para o seu Dropbox, para o seu Microsoft Drive da Microsoft, OneDrive, acho que é o nome da Microsoft, ou para um outro recurso desse. Não. Ou para, como é que é o nome daquele? Photobucket. Não me manda um link para o Photobucket, não. Você tem que me mandar as fotos anexadas no e-mail. Tá? Perguntas? Professor, Não. existe algum tipo de padrão do e-mail que a gente precisa enviar? Tem que ter algum texto específico no assunto, no corpo do texto? Não, você não precisa botar nada. Você pode mandar só com anexo. Não pode, se você colocou o seu nome direitinho, aqui, ó, não precisa fazer mais nada. Pode mandar, até, quer ver, se você está usando, eu detesto digitar no celular. Não sei como é que vocês conseguem fazer isso. Agora essa coisa horrorosa chamada WhatsApp, que todo mundo usa, você acaba tendo que usar, né? Porque senão você fica excluído da sociedade. Então tem um tal de WhatsApp Web. Aí por exemplo, o WhatsApp também, eu só só respondo o WhatsApp usando o WhatsApp Web, não sei se vocês conhecem. Eu não consigo digitar nada no celular, acho horroroso. Então, assim, o aluno está com o celular, escaneou as fotos, anexou, botou esse endereço corretamente lá, pode mandar. Não precisa ficar naquele coisinha horroroso de celular, ficar digitando, não, tá? Prezado professor, sou o aluno tal, DRE tal, conforme o senhor solicitou, estou enviando a prova e ressalto que está dentro do horário, blá, blá, blá. Não precisa ter nada disso. Tá bom, tudo bom. Obrigada. Muito obrigado pela atenção. Eu sei que é meio chato mandar e-mail sem nada, mas pode fazer, não tem problema não. É só mandar o e-mail com as fotos anexadas, tá? E o que às vezes, se você tiver com tempo sobrando, se você mandou isso às 19h05, às vezes você quer conferir, depois você mandou e-mail, se realmente aquele e-mail que você mandou tinha todos os anexos que você queria, se realmente foi para o endereço que eu falei, né? Tá? Esse tipo de coisa. Ok? E quarto, deixe o e-mail salvo, que se eu falar, não, você não mandou o e-mail, isso não aconteceu até hoje, já tem um tempo que eu estou aplicando, desde que começou a pandemia, já apliquei umas 8, 10 provas desse jeito, ainda não aconteceu de falar, mandei a prova não chegou, tá? Aí, importante, já falei, atenção com esse horário, cumpra o horário, não deixa para mandar 19h11, 19h15, não, cumpra o horário. Agora vamos tirar dúvidas, desculpa, sobre essas regras, alguma dúvida? Dúvidas sobre a matéria, já tem aqui, alguém já falou. Professor, rapidinho, antes de passar para a matéria, caso tenha algum aluno que não conseguiu entregar a prova por conta de problemas de conexão de internet ou algo do tipo... Não pode acontecer. Não, tem que fazer a PS, lamento, Beatriz. Tá. Lamento. Tá, bom, você colocou, então, o que eu faria se eu estivesse fazendo essa prova? Como estou dando aula, também tem esse negócio. Recentemente eu aprendi, não sei se vocês sabem, né? Não é que vocês sabem. Você tem computador em casa com um tipo de internet de cabo e tem um serviço de celular tem um serviço de dados da operadora no celular, né? Se você cair a internet, já você dar aula assim, caiu a internet do computador, você consegue, conectando o computador pela USB, pela porta USB, fazer com que o computador conecte com a internet. Tem esses recursos, sabia? Não sei se vocês sabem disso, né? Alguém aí sabia ou não? Alguém não sabia? Mais fácil, eu acho. Acho que... Então, bom. Então, o que é a ideia? É assim, se você tem um computador com um celular, tenta deixar tudo isso disponível. É o tipo da coisa que, por exemplo, se eu tem um irmão, pai, mãe, namorado, pessoa de intimidade, que vai estar no local que você vai fazendo a prova em casa, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu irmão vai estar ali, fulano, deixa o teu celular de sobreaviso às 19 horas, se você tiver um problema, pega o teu celular, tá? Ok? É bom ter um plano de backup, de contingência, tá? Se você só tem
para caso alguma coisa não funcionar direito, perdeu o acesso à internet ali na hora, tá? Mais perguntas? Não, então vamos tirar dúvidas de matéria. Tinha uma lá em cima, acho que tinha sido a Luísa, já botou de volta, ou eu que subi. Professor, só uma última pergunta, então, para você poder trocar de assunto. As provas passadas que tem, a gente tinha a opção de escolher entre duas questões e fazer só uma delas. Isso vai se manter? Vai ser isso. 2 questões, você tem que resolver uma. Beleza, então, obrigado. Ok? Professor, Fala, Juliana. se a matéria é do 1 ao 4, quer dizer que as 2 questões vão envolver os 4 tópicos ou vai ser 2 tópicos só que vão cair? Não, essa eu vou te dizer. Acho difícil que eu consiga, com 2 questões, cobrir os 4 tópicos. Sou tão criativo Imaginei. assim. Oi? Imaginei. Mas, eu digo que tem uma pequena diferença. Esse tópico 4 não caiu na P1 do semestre passado. Semestre passado, a matéria foi tópico 1, 2 e 3 para P1. Tá? Então, aí você pode dar uma olhada. Agora, o que eu estou dizendo é assim, não, então vai ter que ser um de cada. Vai ter 2 tópicos, uma pergunta de cada tópico. Não estou falando disso, não. Eu me reservo de fazer o direito de fazer as 2 perguntas dentro do mesmo tópico. Por exemplo, pode cair as 2 do tópico 4 e 2 perguntas do tópico 3. Eu me reservo esse direito, tá? Mas por que você faz assim? Porque sei que se eu prometer que é uma questão, não vou repetir tópico, vai ter uma pergunta sobre um tópico. Outra pergunta sobre o tópico, vai ter gente espertinha que vai dizer, então não vou estudar um dos tópicos, estudo 3, e se eu der o azar dele perguntar uma das perguntas, for do tópico que eu não estudei, eu respondo a outra. Não. Não, se você quer fazer, não quero estudar um tópico, você vai ter que aceitar o risco de eu escolher, botar 2 perguntas justamente do tópico que você optou por não estudar. Tá? Mais perguntas, gente. Mais perguntas? Não? Então, agora, questão 2. Já subiu aqui a Luísa. Questão 2. Mas essa mesmo é a 2, do problemas e aplicações. Tá, deste tópico aqui. Ok. Isso. Capítulo 17. 2. Então vamos lá. Suponha que a oferta de moeda desse ano seja de 500 bilhões, o PIB nominal de 10 trilhões e o PIB real de 5 trilhões. Tá? Então vamos fechar isso aqui. Olha isso aqui. Eu prefiro fechar esse sujeito e abrir novamente para centralizar o quadro. Eu não consigo centralizar, depois que centraliza. Então vamos lá. Capítulo 17, que é o tópico 4, questões e aplicações. Não, é PA, né? Problemas e aplicações. Questão 2. Professor, o e-mail que é para enviar a prova, só para confirmar, é alexensino02@gmail? Isso, @gmail.com, esse mesmo. Tá, obrigada. Não é esse que está lá? De cabeça é isso. Você me deixou nervoso agora. alexensino@gmail.com. alexensino02@gmail.com. É que eu tenho mais de um e-mail desse. Tem o 03 e 04 também, que às vezes adiciona mais de uma disciplina. Na verdade, eu comecei a usar, devo dizer para vocês, comecei a usar esses e-mails aqui, quando na época que não tinha como mandar e-mail pelo SIGA antigamente, eu não tinha como se comunicar de maneira muito. Então, no primeiro dia de aula, eu pedi para os alunos, vou criar um grupo de e-mail. Me manda ter um e-mail para eu ir coletando os endereços. Não tinha Google Forms, nada desse tipo. Aí eu pedi para eles mandarem para esse endereço aqui. Foi a maneira que eu criei na época. Aí tempo depois, mas aí eu mantive as contas. Aí voltei a usar agora com a pandemia para coletar prova. Bom, então aqui ele diz o seguinte, que a oferta de moeda neste ano é de 500. PIB nominal
eu vou usar a anotação que a gente vem usando aqui. Vou botar assim, P vezes Y, que é o PIB nominal, 10 trilhões. Então, se aqui eu coloquei bilhões, então, vou colocar assim, 10 mil. Tá? PIB real, 5 trilhões. Tá? Então, as unidades aqui estão em bilhões. É isso, né? 1.000 bilhões é 1 trilhão, não é isso? Eu não ter me enrolado nisso. Qual será o nível de preços? Perguntar. É só você olhar para isso aqui. O nível de preço tem que ser 2. É isso que a gente tem no gabarito? Como nenhum aluno respondeu, eu vou abrir o gabarito aqui. Professor, estão falando no chat. É isso sim, é 2. Ah, tá, desculpe. Tá. Obrigado, perdão. Aí pergunta, aqui nessa questão A também perguntou, o item A perguntou também qual é a velocidade. Aí a gente tem que usar essa equação aqui. Então a gente é o seguinte, 500 vezes V é igual a 10 mil. Então, 5V igual a 100, V igual a 20. Isso aqui era para ser o número 5, ficou parecendo a letra grega, o delta, mas o delta minúsculo. No gabarito eu coloquei V igual a 20. Sim. Tá. Obrigado. Item B. Suponha que a velocidade é constante e que a produção de bens e serviços da economia aumente 5% ao ano. O que acontecerá com o PIB nominal e com o nível de preço no ano que vem se o Fed mantiver a oferta de moeda constante? Aí tem mais de uma maneira de fazer. Essa aqui você pode pegar aquela equação 1 que a gente tinha utilizado aqui e usá-la como igualdade. Vou falar, ao invés de escrever variação percentual do P, aqui, ó, vou botar a inflação é igual a variação percentual em M, menos variação percentual em Y, mais variação percentual em V. Então, de acordo com o exercício, ele pergunta qual vai ser a inflação. Desculpe. Perdão. Ele diz o seguinte, a produção de bens e serviços da economia aumente 5% ao ano. Quer ser com o PIB nominal, com o nível de preços, se o Fed mantiver a oferta. A velocidade é constante, isso aqui é constante. Então, isso aqui vai ser igual a... A gente vai estar assim, π igual a 0, menos 5, mais 0. Então, eu devo ter colocado uma queda de 5%. É isso que eu coloquei no item B, no gabarito? Sim, é isso mesmo. Tá certo. Que basicamente você olha aqui, igual a menos 5, uma queda de 5%. C. Obrigado. Qual a oferta de moeda? Agora, ainda nessa linha, ainda o item C, precisa utilizar o mesmo equação, o mesmo raciocínio. Só que, então, assim, o Fed não gostou disso, não quer ter essa deflação. Então, ele quer manter o nível de preços estável. Então, basicamente, ele vai trabalhar com essa equação aqui.
Aí, qual deve ser a oferta de moeda? Então, vai aquele nível de preço que é 0 do lado esquerdo, igual a isto aqui, menos isto aqui, mais 0. Desculpa, perdão, 1 aqui, esse aqui a gente sabe que é 5, é a hipótese. Mais 0. Então, a gente está querendo dizer o seguinte, ele tem que fazer com que a oferta de moeda cresça 5%. Aí eu não sei o que eu botei no gabarito, que a pergunta, só atenção, agora que eu estou vendo aqui. O item B pergunta assim, o que acontecerá com o PIB nominal e com o nível de preço no ano que vem, se o Fed mantiver a oferta de moeda constante? Ambos caem 5%. Tá? E aí responde a pergunta. Agora, o outro é assim, qual oferta de moeda o Fed deveria estabelecer para o próximo ano? A resposta, aumentar 5%, foge um pouco da pergunta. A pergunta, você deveria jogar 5% aqui em cima desse M. Tá? Eu faria isso. Então, 10%, 50%, 5%, 25%, eu colocaria como resposta final 525. Aparece isso no gabarito? Ah, de novo. Bati aqui no cursor. E aí esse negócio ele sai do centro. Aparece 525 lá no gabarito, gente? Deixa eu ver aqui. Então. Falaram que não. Não? Ah, tá. Então eu errei. Notas, listas. Não, isso eu quero aqui. PDF no website. Listas. Gabarito. Tópico 4. Lista 6, a lista 4. Lista 3, lista 4 aqui. Inclusive, eu estou vendo, o gabarito está incompleto, né? Para o item B. Para o item C, na verdade. O item C, ele pergunta o PIB nominal e o nível de preços. O gabarito só fala que tem uma queda de 5% P. Tem que calcular do PIB nominal, que também vai ser de 5%. Eu só botei 5%. Estritamente falando, deveria colocar 525, tá? Então, acho que no meu modo de ver, mas a matemática é a mesma. Agora, aí, qual é o item D agora? Qual oferta de moeda o Fed deveria estabelecer para o próximo ano se quiser uma inflação de 10%? Nós vamos trabalhar mais uma vez com esta equação aqui. Eu vou conseguir aumentar isso aqui. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Não? No chat, alguém se opôs? Não. Posso apagar, então lá vai. Não quero salvar. Eu quero abrir esse aqui, então. De novo. Então, vamos lá. De novo, a gente, aqui para o item D, a gente tem que usar a mesma equação. Pi é igual a variação percentual do M, menos a variação percentual do PIB real, mais a variação percentual em V. O tempo inteiro, a gente está supondo que a velocidade é constante, então esse último termo aqui à direita é 0. Se ele quiser ter uma inflação de 10%, ele está falando o seguinte, ele vai ter 10 vai ter que ser igual à variação percentual em M, menos 5, que é o quanto está crescendo no PIB real, mais 0. Então, variação percentual em M igual a 15%. É o que está no gabarito. Então, basicamente, ao invés de ter, como eu falei, ao invés de botar, você deveria ter, acho que aí o número seria 575, né? Que 5% é 25, 10% é 50, 15, 75, somando com 500, 575, tá?
Como eu falei, tem uma pequena incorreção aqui. Aonde a pergunta fala o item B. É item B? O que é considerado com PIB nominal e com nível de preços? Na resposta, eu só falei aqui no gabarito no P, né? Eu deveria ter, aqui para o item B, ter falado do PIB nominal. Também mas está escrito ali. Tá? Tá, ó, não se modificam. E o mesmo acontece com o PIB nominal. Ah, é? Então tá bem, ó. Obrigado, ainda. Que vergonha, estava escrito ali na minha cara, ainda bem que tinha uma aluna prestando atenção e me corrigindo. Então, tá ok. O PIB nominal não muda. O que acontece é que o preço cresce 5%, o preço cai 5%, o Y cresce 5% e o PIB nominal fica constante. Perdão, eu falei PIB nominal que 5%, não. O PIB nominal não tá errado, fica constante. Então, aqui em algum momento, eu falei PIB nominal cresce 5% também. O gabarito está correto, errado está o que eu falei aqui. Desculpe. Obrigado, Tamires. Mais perguntas? Por que o P2 era no item A? A gente tem aqueles valores, a gente ia lá, o M igual a 500, e corrige se estiver errado. PIB nominal, ele deu, quanto ele disse que é o PIB nominal? 10. 10 trilhões, ou seja, 10 mil. Aqui são, as unidades aqui são bilhões. Então, você tem que... E o V... não, desculpe, mas eu nem preciso ver. Desculpe, o Y, PIB real, 5. Tá? Então, você junta esses dois aqui para concluir que... 5 mil, desculpe. Você usa esses dois aqui para concluir que o P tem que ser 2. Você tira daqui que o P é igual a 2. Tá? Perguntas? Respondi, Luana? Ok. Mais perguntas? Gente, tem prova. Não querem aproveitar para tirar dúvidas, não? Professor, se eu poderia fazer a 3, que Espero é a questão seguinte. Espero que sim. Vamos ver o que é a 3. Supõe que a taxa de um dado inflação de um dado país aumente abruptamente. Qual será o efeito do imposto inflacionário sobre os que possuem moeda em mãos? Não sei o que eu coloquei no gabarito, ele está aberto ali, mas eu não estou olhando. Qual será o efeito do imposto inflacionário sobre aqueles que possuem moeda em mão? A moeda vai, veja bem, aumente abruptamente, pode dizer assim, não antecipado. As pessoas imaginaram que a inflação ia ser 3% e ela foi 15%, 20%. Eles têm uma perda de poder de compra não antecipada. Tá legal? Então, eles vão pagar o imposto inflacionário maior do que eles imaginavam. Tá? Só para dizer que quando eu deixo o dinheiro aqui em casa, tenho dinheiro para fazer as compras pequenas, eu sei que, olha, peguei, digamos, R$100. Não fui à feira agora e vou à feira daqui a um mês e meio, talvez o tomate tenha subido 10 centavos. O preço do tomate tem uma perda. Mas se ao invés de preço do tomate subir 10%, 10 centavos subir de 40 centavos, a perda vai ser maior do que eu havia imaginado. Tá? Então, a primeira pergunta, a primeira resposta está consistente com o gabarito? Quem perguntou foi Dominique, né? Está consistente com o gabarito a primeira resposta, Dominique? Professor, quando eu estava fazendo, eu não estava olhando o gabarito, mas disseram aqui no chat que sim. Ok, obrigado. Aí o segundo comentário. Tem mais uma pergunta. Por que a riqueza mantida em contas de poupança não está sujeita a uma alteração no imposto inflacionário? Porque essa rende juros nominais. E pelo menos no longo prazo, lembra, a gente tem essa condição aqui, quando o Y aumenta, você tem um aumento na mesma magnitude no R, por conta do efeito Fleischer. Tá? Então, o dinheiro que está em conta de poupança, em fundo, ele rende juros nominais. Os juros, pelo menos no longo prazo, a taxa nominal de juros tende a acompanhar a inflação. Então, se a inflação
passa de 2 para 10, esse crescimento de 8 pontos acaba aparecendo lá, deveria aparecer na taxa nominal de juros. Tá? Eu não sei se eu cheguei a falar no efeito Fischer no gabarito. Então, deixa eu olhar aqui o gabarito. Sim, cheguei a falar do efeito Fischer. Tá, agora eu tô vendo, o gabarito está pior do que eu estava falando aqui em sala. Que aqui eu falei, terá uma perda real de valor. Acho que o mais importante é que uma perda real não antecipada, né? Originalmente, a gente não antecipava. Importante, ela ser não antecipada é importante. Então, vou botar agora esse aqui, eu vou colocar para o gabarito do ano que vem. Olha, aqui é difícil de escrever. Não. A caligrafia fica muito pior, nem sei se eu vou conseguir entender. Ele fica uma zona. Não antecipada. Espero que eu consiga ler depois. Tá? Eu não entendo o que eu tentei escrever aqui. Eu não sei. Aí, próxima pergunta. Você consegue... Oi? Perdão. A poupança não acompanha, né, por exemplo, hoje em dia. Eu estava vendo que a inflação já superou o rendimento da poupança há muito tempo. De modo que o rendimento dela não compensa, né, o valor real depois de um tempo. Porque a inflação já está muito mais alta. Eu não tenho edição em inglês. Provavelmente ele veio do Savings Account, lá nos Estados Unidos é diferente. Que é conta, tipo, vou dizer assim, esse Savings Account é um nome genérico para recursos que são remunerados, recebe taxa de juros nominal, tá? Então, assim, mas a poupança brasileira, estritamente falando, ela, se a inflação, pensa em inflação, passa de 0,1 para 0,2, possivelmente não teria perda, diferença nenhuma. Mas depois a inflação começa a ficar alta, ela já começa a ficar para trás, realmente. Tá? Obrigado pelo comentário. Aí, última pergunta aqui. Você consegue pensar em uma maneira pela qual os detentores de contas de poupança seriam negativamente afetados por um aumento na taxa de inflação? Eu acho que no gabarito eu digo que o efeito Fischer vale no longo prazo. Pode ser que no curto prazo a taxa nominal de juros demore a reagir, eles têm uma perda transitória. Então, o que eu falei? Aqui eu coloco duas maneiras. Assim, eu coloco alguns investimentos são remunerados a uma taxa nominal de juros pré-determinada, ou seja, que não reage à mudança da taxa de inflação. Por exemplo, CDB, você contrata, digamos, taxa de juros de 1% no mês, aí, você faz CDB de um ano, com taxa de juros de 5%, é 5%. A inflação dispara, você vai ficar com aquele 5%. O IPCA também. Oi? Se você investir no IPCA também, pelo que eu tinha entendido. Não, IPCA é um índice de preços. Não é um investimento. Tem investimentos com base no IPCA, esse eu quis. Tem investimentos atrelados, mas o investimento atrelado ao IPCA, ele deveria acompanhar o IPCA. Então, se a inflação relevante para a pessoa é o IPCA, tá tudo bem. 2. Aí é aquilo que eu te falado, o efeito Fischer é uma descrição para o efeito de comportamento de longo prazo. No curto prazo, você pode acontecer da inflação começar a subir e a taxa nominal de juros demorar a reagir. Tá? Próxima pergunta, senhores. Ou ainda nessa questão aqui. Eu tenho dúvida na lista 3. Vamos voltar, então, um pouco. Lista 3. Qual seria a pergunta? Do exercício 11E e 12B. Problemas e aplicações, né? Isso. Sim. 11E. A sua dúvida sobre como faz isso aqui? 11E? A gente já fez, mas acho que é muito, não demora tanto. Vamos lá. O que acontece aqui, a gente, basicamente, existem 2.000 unidades em notas e cédulas, ou seja, aí a ideia é que as pessoas vão manter a mesma quantidade em moeda e depósito à vista. Então, PMPP igual a DVA. 11, olha lá,
CAP 16, problemas e aplicações Q11, não é isso? Isso é o item E. PMPP igual a DV. E aí eu tenho agora, vamos lembrar aqui um tudo. Qual será? E os bancos mantiverem a taxa de reserva 10%. Então vamos lá. Depósito à vista dividido por reserva. Quanto é? Reserva bancária sobre depósito à vista igual a 0,1. Ou seja, RB igual a 0,1 DV. Aí no gabarito dou um truque para você pegar a base monetária. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, M1 igual a M0. M0. PMPP. TV, base monetária igual a PMPP, mais reservas bancárias. Tá? Aí eu combino essas equações de algum jeito. Então eu chego aqui e digo, ó, pensa o que tem aqui. M0 igual a PMPP mais 0,1 DV. E aí aqui tem que aparecer algum número, de alguma forma, para chegar na resposta. Agora, confesso que eu não estou lembrando, então vou voltar aqui para o glorioso gabarito. Na lista 3. Tá? O truque, então, aqui a base monetária é 2.000. Então, isso aqui vai ser PMPP. E, por sua vez, o PMPP também é igual a DV, mais 0,1 DV. Tá? E com isso, você consegue, faz uma conta, resolve para o DV, aí a conta vai dar DV igual a metade do número que aparece no gabarito. E aí o M1 vai ser o PMPP, que é igual a DV, vai ser 2 vezes aquele número, justamente aquele número que aparece no gabarito, que é 36, 36, 36. Então, aqui o DV vai ter que ser 18, 18,18. Tá? E aí eu uso o fato que o PMPP é igual ao DV e que M1 é igual a PMPP mais DV para chegar à conclusão que se dá 2 vezes, que o M1 vai ser 2 vezes esse 18, 18, 18. 18, né? Perdão. Mais perguntas, gente? Professor, desculpa, eu não entendi, não. Pode... Não sei. Pode tentar de novo, por favor. Vamos lá. Pergunta no item diz, tem 2.000 notas de um real, na certa de moeda, moeda 2.000. Aí a pergunta que ele faz aqui no item é que se as pessoas mantêm quantidades iguais de moeda e moeda corrente. Tá? Então, quando diz que as pessoas mantêm quantidades iguais de moeda e depósito à vista, o autor está dizendo, vale isso aqui, vale esta igualdade. Essa é a expressão matemática da afirmativa, pessoas mantêm quantidades iguais de moeda e de papel moeda e depósito à vista. Os bancos têm uma razão de reservas com depósito dados por essa expressão aqui, então, consequentemente, vale essa última linha aqui.
Aí tem essas duas igualdades aqui em cima, que são as definições. Do M0 e do M1. Tá? Aí eu uso essa expressão aqui, ó, jogo na expressão do M0. Aí tiro aqui o RB, substituo 0,1 dV. E aí o truque é que o M0 é 2.000, a base é 2.000. PMPP é igual a dV, então essa expressão aqui vira o seguinte: 2.000 do lado esquerdo, o próprio dV aqui, mais 0,1 dV, ou seja, a conclusão é que, como tinha escrito aqui, 2.000 é igual a 1,1 dV. Então você joga 1,1 de 2.000 dividido por 1,1 vai dar esse 1.818 aqui. Tá? Respondi, Juliana? Respondeu. Obrigada. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? Professor, também não sei se você já tinha feito anteriormente, mas eu fiquei em dúvida na 12B. 12B. Acho que não tínhamos falado. Deixa eu apagar esse aqui. De novo, então, capítulo 16. Cancela, não quero fechar nada, quero escrever. Capítulo 16, problemas de aplicações, questão 12B, item B. Então, talvez a gente vai fazer simplesmente o A, sem fazer logo tudo. Às vezes, para fazer o B pulando o A, muitas vezes você não consegue, né? Dependendo desse exercício, item de sequência. Então, a ideia é assim, reserva exigida, o que a gente chama a taxa de reservas, exigida pelo... A gente usado um R barra aqui, vamos usar. E que os bancos não mantêm excesso de reserva. Então, que efetivamente trabalha com reserva de 20%, que é o mínimo exigido. Então, a gente sabe que reservas bancárias sobre PV igual a 20%. Suponho também que os bancos não mantêm... E não existe papel moeda, as pessoas não têm papel moeda. MPP é igual a 0. Ou seja, o M1 delas é depósito à vista. Se o Fed fizer operações no mercado aberto... perdão, desculpe, pulei uma parada ainda. O último ponto que eu pulei aqui. A Reserva Federal decide expandir a oferta de moeda em 40 milhões de dólares. Ou seja, o Fed deseja um delta, no caso M1, igual a 40, vou colocar só milhões, tá? Se o Fed fizer operações no mercado aberto, ele comprará ou venderá títulos? Comprará. Comprará, isso. Ele vai injetar moeda na economia, então, basicamente, ele vai chegar a pessoa, pega em moeda e me entrega em títulos. Ele compra títulos. Então, o item A é simples, comprará. Então, né, dava para ter pulado o A. Agora, B. Que quantidade de títulos será preciso para comprar ou vender, no caso, compra, né? Para alcançar o objetivo? Explique. Aqui, para usar, se eu não tiver confuso, a fórmula. Essa fórmula aqui. Tá? E com o M estando constante, o que essa fórmula implica que M1 é igual a Mzinho, o delta M0. E lembrando que o Mzinho é 1 sobre a razão de reservas. Então, lembrando, M é igual a 1 sobre a razão de reservas. Que no caso é o que... Vou colocar aqui, é igual ao R, né? R barra mínimo. Justamente 20%. Que então, um quinto, o recíproco de um quinto é 5. Então, o delta M1 é igual a 5 delta M0. Como ele quer 40, ele vai ter que dizer 5 vezes delta M0. Se eu não estiver confuso, o delta M0 tem que ser 8. Aparece 8 no gabarito? 8 milhões? 8 Sim. milhões. É isso aí. Ok. Mais perguntas, senhores?
temos ainda alguns minutinhos. Professor, tem um pedido no chat. Pode explicar como é que descreve o gráfico de novo? Podemos, isso é uma parte importante. Boa pergunta. Obrigada. Então, para isso, a gente reabre aqui o tópico 4. Vou apagar esse quadro, hein? Professor, já que você vai descrever um gráfico, você podia usar o da questão adicional, porque não tem a descrição. Ok, pode ser. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Lista 4. O que apareceu um aqui? O que está dizendo? Ok. Então, vamos pegar aqui a questão. Só que aí eu tenho que achar a questão adicional. Estou vendo o gráfico, mas não sei o que foi perguntado nessa questão adicional. Pegar a primeira delas. Suponha que ocorra um acréscimo no produto potencial da economia. Esse produto potencial é um produto de longo prazo, valor do Y de longo prazo, tá? Utilize a análise gráfica do mercado monetário, discutida no livro texto, em aula para discutir o impacto de longo prazo desse evento sobre o nível de preço. Então, é que o Y de longo prazo aumentou. Então, lá vamos nós. Vamos abrir aqui de novo o quadro. Aqui está a oferta de moeda. Aí temos aqui uma demanda por moeda. Esse aqui é o ponto de equilíbrio inicial, vou chamar de A1. O nível de preços P1. Tá? Então, essa é a situação inicial. Espero que o gráfico do gabarito esteja aparecendo com isso, pelo menos tenha isso lá, tem mais com certeza. Então, o exercício diz, aumentou o Y. A ideia é a seguinte, agora que tem mais, as pessoas têm mais renda, mais recursos, elas vão querer fazer mais compras. Então, elas vão desejar mais moeda. Então, quando a demanda por moeda aumenta para todo e qualquer P, em particular para esse P1 aqui. Então, se antes com P1 as pessoas estavam demandando MS, quantidade de MS, agora elas demandam uma quantidade maior. Por exemplo, ela estaria marcada aqui à direita, alguma coisa à direita. Então, você teria, por exemplo, um ponto, a nova curva de demanda por moeda, teria esse ponto que eu marquei aqui. Como isso vale para qualquer P que eu pegar, se eu tivesse pego esse P aqui, eu chegaria à minha conclusão com esse P aqui. Então, o relevante aqui nessa discussão é que vai ter uma nova curva de demanda por moeda passando à direita da curva original. Então, o equilíbrio passa a se dar no ponto A2. E o nível de preço aqui, ó. Ninguém falou nada. Não sei se alguém botou no chat. Acho que não. Esse gráfico aqui é 1 sobre P, né? Não é isso? Tá? Então, 1 sobre P cresceu. Consequentemente, o P caiu. Ok? Então, o gráfico é isso. Tem muito melhor, com muito mais capricho, no gabarito. Mas esse gráfico que aqui está é o do gabarito, só que sem régua, feita com a mão livre, né? O gabarito está muito melhor. Alguma pergunta sobre o gráfico propriamente dito? Agora, então, está a explicação do gráfico.
Alexandre, Oi, pode falar. eu poderia desenhar o D1 e o D2 como linhas retas, né? Pode usar linha reta, inclusive eu fiz em todos aqui. Funciona perfeitamente como linha reta, tá? Tá. A vantagem de fazer com linha reta é que se você quer fazer Porque esse gráfico aqui é muito simples. Às vezes você pode fazer uns gráficos mais complicados, onde você quer que uma reta seja paralela a outra. Então, eu gosto, quando posso trabalhar com linha reta, eu trabalho. Tá? Inclusive, pode ver aqui no gabarito, eu usei a curva de demanda. Desculpa, o gabarito está aqui. Ó. Eu usei linhas retas no gabarito. Então, a explicação do gráfico, eu digo o seguinte, você tem que ter um texto contendo esses 5 pontos que aqui estão, tá? Então, curvas iniciais, equilíbrio inicial, deslocamento das curvas, novo equilíbrio, comparação dos equilíbrios. Aí, quem fez a pergunta? Eu, Luísa. Luísa, foi certamente na aula passada, e está disponível no YouTube, inclusive eu fui marcando com cores, eu peguei que aqui tem uma resposta, uma explicação para um gráfico, eu peguei outro, inclusive eu marquei com cores. Ó, isso que eu estou marcando aqui em verde corresponde a esse ponto aqui. Acho que vai. Então, mas agora eu vou te dar, eu não vou escrever, eu vou te dar um texto. Na prática, o que você tem que ter é um texto cobrindo esses 5 pontos aqui. Então, eu vou tentar botar isso tudo aqui Então, se não, talvez valha a pena depois, mesmo que você ache que entendeu tudo que eu estou falando. Luísa, né? Seu nome, perdão. Foi isso, não, eu entendi a montagem do gráfico. Então, eu acho que se eu for tipo, montando e ao mesmo tempo descrevendo, eu acho que vai ficar mais fácil. E um gráfico simples como esse, eu te diria o seguinte, Luísa. Aí tem um problema. Eu acho melhor montar o gráfico todo e depois explicar. Por quê? Suponha que você começa a montar e explicar o gráfico depois, que toma tempo a explicação. Você começa a explicar e chega à conclusão que o gráfico está errado. Eu, pessoalmente, prefiro montar primeiro e explicar depois. Tá? Desenho o gráfico, olho para o gráfico, está correto? Agora deixa eu explicar. Então, para esse gráfico aqui, você precisaria de uma explicação que eu vou falar aqui. Não vou escrever, senão vai tomar muito tempo. Algo do seguinte tipo. Na situação inicial, as curvas relevantes são D1, que corresponde à demanda, e S, que corresponde à oferta de moeda. Verificamos, então, que o equilíbrio ocorre no ponto A1, ao qual está associado o valor da moeda 1 sobre P1. Após a elevação do Y, as pessoas passam a demandar uma quantidade maior de moeda. E esse fenômeno é ilustrado pelo deslocamento da curva de demanda de D1 para D2. O equilíbrio passa a ocorrer no ponto A2, ao qual está associado a fração 1 sobre P2, ou o valor 1 sobre P2, o valor da moeda é 1 sobre P2. Agora, a última coisa que eu vou falar é a comparação dos equilíbrios. Vemos que houve uma elevação, analisando o gráfico, ficamos que houve um crescimento na fração 1 sobre P, ou em 1 sobre P, consequentemente, houve uma queda em P. Logo, a elevação em Y leva uma queda no P no longo prazo. Tá? Ok? Mas eu acho que o da aula passada, que está disponível no YouTube, possivelmente ficou melhor, que eu fiz com cores e tudo. Mais perguntas, gente? Ah, não acabou, não. A Luísa levantou a mão. Fala, Luísa. Oi, professor. Se quiser falar outra coisa antes da pergunta, tudo bem, porque seria sobre o nosso encontro no domingo. A gente tem que marcar. Eu ia dizer que a gente tem que marcar o encontro, é isso. Deixar marcadinho. Ah, sim. Então posso perguntar? Pode. Então, é porque o senhor, na aula passada, sugeriu 19 horas de domingo, né? Queria saber de você e do resto da turma também, se não ficaria um pouquinho melhor, se fosse um pouquinho mais cedo, tipo 5 horas, assim. Pode ser 17 horas, senhores? Por mim, tanto faz. Por mim é melhor. Ok. Está marcado, então, 17 horas de domingo. Ah, que ótimo, professor. Então vai ser por esse link mesmo, né?
Sim, mesma sala de aula de sempre. Perfeito. Tá? Obrigada. Só vocês não fujam ainda não. Fiquem aí quietinhos. Só me dei um segundo só. Então, vamos lá. Domingo, 17 horas. Ok. Anotei aqui. Tá? Aí. Estamos encerrando, então. A gente se vê no domingo, gente. Obrigado pela atenção. E para aqueles que tiverem dúvidas, a gente tem a possibilidade de se reunir no domingo, nesta sala, mesma sala de aula. Vou interromper a Obrigada, professor. Valeu, professor. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Boa noite.